E o bate-papo só fica completo com a sua participação, com a nossa interação. E você sabe, o nosso canal de comunicação é o WhatsApp. Você manda uma mensagem para a gente no 31 98402 9756. 98402 9756. Você tem aqui no estúdio um advogado, um pastor, para esclarecer suas dúvidas. Pode mandar, a consulta hoje é 0800, de grátis. Você pode mandar a sua dúvida. De repente você é casado só no civil, não é no religioso, quer saber se isso está valendo. De repente você é casado só no religioso, sem ser casado no civil, será que isso vale também? Vamos perguntar para os dois aqui, vamos fazer um bate-papo bem interessante. Também te convido a nos seguir no Instagram. Instagram é o @batepaposuper. @batepaposuper. Lá nós temos fotos, imagens do nosso programa. Temos também uma maneira de ver vídeos, pequenos vídeos, né, dos programas que tivemos aqui ao longo dessa temporada. Tenho certeza que você vai gostar de nos seguir. Então, se você tem Instagram, é @batepaposuper. E hoje o bate-papo aqui é sobre casamento, não é? Ontem estava conversando com um casal amigo, vão comemorar mais um aniversário de casamento. E é interessante que estávamos conversando junto com um rapaz, um jovem senhor, que infelizmente passou pela separação, né? Então estava aquela situação assim, meio constrangedora, né? Um casal celebrando o casamento, outro falando, né, da dissolução do seu casamento. Agora, essa questão de casamento, ela envolve toda a sociedade, porque há muitas dúvidas sobre isso, né? E eu queria começar com as damas, a advogada Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda ao bate-papo. Vamos aqui fazer muitas perguntas para você, porque a gente quer entender esse negócio, né? Então, a sua área é direito civil, é isso? Direito civil, sim. Para o leigo, o direito civil trata de quê? É diferente do penal em quê, por exemplo? Sim, trata dos atos da vida civil, né? Compra, venda, casamento, sucessão, como que você faz após a morte da pessoa, sim. com os bens que ela constituiu durante a vida. Aqueles probleminhas que dá no posse, testamento. Propriedade. Direito civil trata realmente da capacidade da pessoa para os atos da vida civil. Agora, casamento é um tema muito discutido no direito civil? Sim, é uma área do direito civil, que é o direito de família. Direito de família. Dentro de direito de família, a gente trata do casamento. Lógico que com reflexos nos outros direitos, né? Para eu comprar e vender, se eu sou casada, eu preciso da anuência do meu cônjuge. Se na hora da sucessão, para a herança, depende do regime de casamento. Porque o casamento, ele é uma associação. Em termos legais, ele é um contrato, É um contrato. Você faz um contrato entre duas pessoas que decidem, a partir daquele momento, ou compartilharem ou não, né, o que elas vão constituir patrimonial, do ponto de vista patrimonial ali. Agora, esse negócio de casamento, pastor, eu estou lembrando porque teve uma polêmica muito grande aí com a posse do Trump, né? E se teve uma dissolução de casamento cara, foi a do Trump com a Ivana, né? Porque a Ivana, a primeira esposa dele, ganhou uma grana tremenda, né? Agora, biblicamente, casamento não é feito para... Casamento não é só um contrato que pode ou não ser desfeito, né, pastor? Não. Biblicamente, o casamento é um contrato indissolúvel, não é? Para sempre. Quando a gente olha a lei de Moisés, o próprio Senhor Jesus, ele cita, né? Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, o casamento, ele é para sempre. Aliás, é a primeira instituição que Deus instituiu na terra, na criação do homem. Então, há uma riqueza, há um poder. O casamento existe antes de existir civilização, antes de existir qualquer governo humano, antes de existir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até posso dizer até o pecado, né, pastor? Porque antes do pecado. A queda foi posterior, né? Exatamente. Então, o casamento é esta instituição primária, poderosa, que representa Deus, a imagem e a semelhança plena de Deus na terra. Agora, olha que interessante, Luciana e pastor Ronaldo, vou chamar de Luciano, Claro, doutora. Claro. No caso, a gente está falando então de uma perspectiva teológica, espiritual e de uma perspectiva jurídica,
né, que trata da parte social, do nosso convívio. Então, essas duas instituições, essas duas dimensões da mesma instituição, elas às vezes se confundem e criam dúvidas. A dimensão civil do casamento, na área jurídica, é a dimensão espiritual. Tem uma das perguntas que as pessoas mandaram das ruas, inclusive, se você quiser mandar pergunta, já sabe, o nosso WhatsApp é 31 98402 9756. 984029756. Mande, eu estou aqui com o meu smartphone para ler a sua mensagem, tá joia? Inclusive o Fábio de Alagoas, né, pode mandar a sua pergunta aí, Fábio, sempre ligado aqui na Rede Super, a Cleia também, deixa eu ver onde é a Cleia, né? A Cleia mandou a cidade. Bom, a Ilma também mandou sua mensagem. Sempre que mandar mensagem, manda a mensagem e diga de onde você está mandando, tá joia? Quem mandou o lugar aqui só foi o Fábio, que é de Alagoas. A Cleia, deixa eu ver. A Cleia não falou o lugar, mas a Maria Paveran, que é do Rio Grande do Sul, também mandou sua mensagem. Então faça como eles e mande a mensagem. E nós temos uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá, a primeira pergunta para Luciana e pastor Ronaldo. Meu nome é Eduardo, sou da cidade de Ibirité. Eu gostaria de saber se o casamento civil tem mais importância do que o religioso ou vice-versa. Vanessa Nício, boa tarde. Boa tarde. Vanessa Nício é a voz da consciência. Vanessa Nício, volta a pergunta porque a menina falou o nome dela tão rápido que eu perdi. É Eduarda? Se não me engano, é Eduardo. Repete, por favor, a pergunta. Vamos lá. Meu nome é Eduardo, sou da cidade de Ibirité. Eu gostaria de saber se o casamento civil tem mais importância do que o religioso ou vice-versa. Ah, Eduarda, boa pergunta. Doutora Luciana, a senhora como advogada vê que há como é que eu posso dizer, uma hierarquia assim, em termos de importância do civil religioso? Como é que a senhora vê? Depois passa o Ronaldo. Bom, né? Vamos bater papo aqui. Eu sou cristã. Então, mesmo advogada, eu creio que o religioso, ele é mais importante por causa da bênção de Deus na vida daquele casal. Porque sem a bênção de Deus, né, nada seria com sucesso. Sim. Nada teria sucesso. Juridicamente, no nosso mundo de homens, o religioso ele não tem tanto valor se você não levá-lo à condição de civil no cartório. Entendi. Então, você faz um casamento religioso, você tem até 90 dias para entrar com habilitação, se você não a fez anteriormente, porque hoje o código permite que a habilitação do casamento seja posterior ao religioso. Ah, é? Não sabia. Sim, não. Agora esse código tem uma novidade, né? Ele permite que você realize o religioso e em 90 dias você ingresse com a habilitação. Aí vai passar pela habilitação toda, o Ministério Público vai verificar se tem impedimento, se não teria impedimento, as proclamas, sim. Aí, então você casaria no religioso, tem o termo de casamento, e aí depois o cartório daria o casamento, né, certidão de casamento. Perfeito. Que seria válida no nosso mundo humano aqui, sociedade, na né? nossa sociedade. Pastor Ronaldo, o senhor concorda com ela? Eu concordo, sim, com a Luciana, e eu creio o seguinte, que os dois, casamento civil e religioso, têm um peso. Aí eu acho que nem cabe, como a Eduarda fez a pergunta, qual que seria mais importante, tem mais peso? Eu acho que nem cabe, assim, a gente discutir muito isso, né? O que é mais importante, o que é menos importante. Os dois são importantes. Primeiro, né, o casamento civil, ele cumpre as normas do nosso país. E cumprir as normas é algo bíblico, que é obedecer às leis, né, do país onde se vive, né? E o casamento religioso, ele é aquele momento especial. No final da cerimônia, a gente sempre diz assim, né, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, esse é o momento de uma celebração tremenda. O primeiro casamento, digo lá, de Adão e Eva, teve o próprio Deus como celebrante, teve o próprio Deus como testemunha, como juiz de paz, né? O próprio Deus, que era o Deus trino, né? Verdade. Ali, agora, deixa eu fazer uma para pergunta. celebrar com o homem também. Ele celebrou, além de, né, realizar, vamos pensar assim, o casamento, Deus festejou com eles. Pois é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, pastor Ronaldo, Luciano, e você como também cristã, com certeza tem uma opinião sobre isso. Eu já vi algumas pessoas falando o seguinte, o texto lá fala o que Deus uniu,
não separe um homem. Algumas pessoas falam assim, não vou divorciar porque o meu casamento não foi Deus que uniu. Existe essa hipótese? Vamos pensar, se uma pessoa que casou só no civil, estava sem dinheiro para alugar igreja, que tem igreja que cobra uma taxa, às vezes o oficiante, às vezes na igreja católica o oficiante cobra uma taxa, às vezes na igreja evangélica também cobra. Ela não teve condições de pagar ou não teve a situação. Só casou no civil. Pode ter sido Deus que não uniu? O que vocês pensam? Eu vejo assim, quando duas pessoas estão juntas, tá? Elas querem o casamento, então elas vão cumprir as normas, né, no casamento civil. A partir do momento que elas estão juntas e que elas fazem o ato, né, de consumar o casamento, que é o relacionamento sexual, eles se tornam uma só carne. Sim. Há uma aliança e nós podemos entender que essa aliança é uma aliança de sangue, né? Porque naquela união, né, juntou ali, né, sêmen com óvulos, né? Então houve uma aliança de sangue entre eles. Há um laço que os prende agora, né? Agora, aí então você pode perguntar, mas então um casamento religioso então não teria tanta importância? Tem tanta importância, é um momento em que as pessoas convidam os amigos, a família comparece, tem um ministro celebrante, onde ela, né, pode receber, onde o casal recebe a bênção sobre o matrimônio. E a bênção do ministro, ela é importante. É Deus, porque o ministro, como representante de Deus, naquele momento cerimonial, é um momento, né, em que Deus coloca. Então, enfim, onde é que está a vontade de Deus? A vontade de Deus está na disposição que essas duas pessoas têm para se unirem em Deus para o casamento, para constituir uma família. Você pensa assim, Luciana, assim que... Penso. Pode ter um Mesmo casamento... advogada, eu penso. Quando vão no meu escritório pedindo para, assim, querem separar, né? Elas chegam, aí eu quero separar de todo jeito, eu vou separar, e aí eu começo a perguntar, mas o que acontece? Ele te trai, ela te trai, te bate, te ameaça? Como é que é isso? Não, é porque eu já não gosto mais. Falo, então a gente não tem motivo para separar, vamos tentar. Você me permite conversar com a outra parte? Aí a outra parte vai lá e assim, eu não faço. Eu não faço a separar. Assim, eu tenho muito sucesso nisso para não se separar. Interessante. Tem muitos casais que chegam para separar e hoje eles estão casados. Glória a Deus. Assim, então eu vejo isso, que Deus uniu realmente, eu, homem, não vou separar. Né? Então eu não vou, eu tenho temor disso. Você não vai ser um agente disso, não, né? eu vou tentar e assim... Tive muito sucesso de gente que não tinha mais nem relacionamento. Que loucura. Há 4 anos. Então a pessoa queria separar porque ela não tinha nem encostava uma na outra. E eu vejo que hoje a pressão social da mídia é uma pressão anti-casamento, anti-família, não é? Então as pessoas têm todo o estímulo para separar. Sim. Cansou da cara do outro, né? Existe isso, né? Porque no Brasil, ontem mesmo eu falava à tarde um pouco sobre isso, porque a ideia é assim, você só será feliz se você possuir muito, se você tiver dinheiro, se você tiver poder, se você tiver status, né? Só se você tiver um casamento assim, turbinado e tal, se você morar num lugar assim, né? Um lugar caro, um lugar chique, então você será feliz. Então, a sociedade, ou essa sociedade da mídia, o tempo todo ela está nos dizendo o que nós devemos adquirir e nós seremos felizes, sempre assim. Você será feliz, você será o maior, você será o melhor, né? Se você comprar isso, possuir aquilo, comprar o automóvel tal, né? Se você tiver possuir, você será feliz. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não nos diz se você possuir ou se você fazer tal coisa, você será feliz. A Bíblia diz que você será feliz em ser. Em ser filho de Deus, em ser casado, em ser pai,
em ser mãe, né? Em ser pessoas, né, que têm amor ao próximo, em ser aquela pessoa que ama a Deus. A mídia hoje mostra o contrário. As novelas, Sim. por exemplo, Luciana, eu sei que você trabalha à noite na faculdade, mas de vez em quando eu vejo, pelo menos parte de novela, eu já não entendo quem é casado com quem. Não dá para entender. Não é? É uma bagunça. E a pessoa acha que ela vai ficar livre de um problema, que ao invés dela compor com aquela outra pessoa, peraí, qual é o nosso problema? O nosso problema é esse, então vamos tentar solucionar, né? Ela acha que ela vai ficar livre daquele problema. E o pior não é isso, o pior é o que eu falo quando eles chegam lá. O pior é o depois é pior. O pós. O pós. Você vai se separar, você vai sentir um alívio e depois vai ficar muito pior. Muito pior que, assim, vários casos, não existe a ex-mulher, ex-filho não existe. Exatamente. Né? Então, e a ex-mulher, hoje em dia, com essa questão de pensão, sempre é pior. Outro dia eu estava até conversando com um rapaz, ele trabalha como servente de pedreiro e passou já por 3 relacionamentos. Eu sentei com ele e falei, querido, acerta a sua vida, filho. Que você está mudando de casamento. Eu lembrei da mulher no poço de Jacó, aquela no João capítulo 4, Sim. que Jesus falou assim, você já teve tantos maridos e esse que você está agora nem é seu também. Né? Ficar trocando casamento não vai resolver seu problema, né? É o que o pastor falou, né? A alegria está em ser, né? Gente, mas tem muita gente mandando mensagem, tem umas mensagens tão bonitas aqui. Por exemplo, o Érzio Mansur mandou uma mensagem dizendo o seguinte, olha que legal, ele usou o termo que você usou, Luciana. Meu casamento foi o melhor contrato que eu assinei em minha vida. Olha que legal, hein? É um contrato. Mas é mesmo. É o meu marido. Ô, Ézio, mandou bem! Gente, eu não associei sobrenome, acredita? Gente, olha, foca aqui, pastor Cássio, o amor está no ar. Grande Ézio, parabéns, Luciana. Que legal. E nossa, sobre o Mansur, eu fui lendo aqui. Outra mensagem que veio pelo nosso WhatsApp, 984029756. Meu nome é Ana Maria e eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço, Ana Maria. Se o marido vive tratando mal a mulher, fazendo grosserias, inclusive na presença de outras pessoas, a mulher tem que suportar isso para sempre ou ela pode pedir o divórcio? Observação, ele já conversou várias vezes, a mulher já conversou várias vezes com ele, mas ele não muda. A pauta não é divórcio, mas a gente fala de contrato, né? Então aí, Luciana, distrato de contrato, existem cláusulas. Estou falando aí da perspectiva civil. Aí o pastor fala da perspectiva aí, bíblica, né? Em termos de contrato, um contrato tem a possibilidade de distrato em termos civis no Brasil. É assim, né? Hoje, antes, o que era necessário? Era necessário você separar judicialmente, esperar um lapso temporal e depois requerer o divórcio. Hoje não. Hoje você pode requerer o divórcio que sai imediatamente. Então hoje a gente vê o divórcio como um direito da pessoa. Eu tenho direito a divorciar. Se meu marido quiser ou não, o problema é dele. Eu tenho esse direito, eu vou requerer esse direito se não for consensual. Aí será litigioso. Mas o juiz não pode te perguntar, mas por quê? Não, eu quero me divorciar, eu tenho esse direito. O distrato, igual de contrato, se eu comprei fiz um contrato com uma empresa e não quero mais aquele serviço, eu posso pagar alguma multa. Sim, você vai pagar a multa contratual. Só que no caso do casamento, o que vai acontecer? O divórcio vai ter a divisão de bens, né? Que também não está. Os juízes preferem fazer juntos, mas ela não está. Aí eu só dou o divórcio se tiver a divisão de bens. Não, isso não. Aí e a pensão alimentícia se tiver filho pequeno ou para o cônjuge, caso não haja renúncia de pensão alimentícia. E distrato é uma coisa que em qualquer contrato é ruim, né? Assim, eu acho que o do casamento é pior. Mas o casamento é pior porque você distrata no papel, mas no mundo espiritual, né? Esse distrato, como que ele vai ser feito se você fez uma aliança de alma ali? Aí eu vou deixar essa questão o pastor Ronaldo responder, mas depois do intervalo, tá, pastor? Okay. Porque a nossa querida Ana Maria, ela pergunta o seguinte, a situação que ela diz assim, que ele é grosso com ela, a trata mal, fala série de questões. É possível fazer um distrato nesse contrato? Eu respondo depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo com o bate-papo e voltamos já já. Estamos de volta com um bate-papo aqui da Rede Super. Estamos conversando hoje sobre casamento civil, casamento religioso. Eu recebo aqui no estúdio da Rede Super a advogada Luciana Mansur, esposa do Érzio, agora eu sei o nome do marido da Luciana, e também o pastor Ronaldo,
O nome da sua esposa, pastor? Hoje Marilene. Marilene, pastora Marilene. Um grande abraço aí a todos que estão nos assistindo. Você que é casado, você que pretende casar, você que está pensando em acabar com o seu casamento, não acabe antes de assistir todo esse programa. Nós estamos conversando aqui que é um contrato e que não é um contrato que, segundo Deus, pode ter distrato, não, né? Deus quer coisa, né, que seja um bom casamento. Agora, a nossa telespectadora lá do Rio Grande do Norte, da linda cidade de Natal, Ana Maria, ela falou, pastor, que o casamento dela, a Luciana até já comentou um pouquinho sobre isso, está muito difícil, o marido é grosseiro, e ela já tem tentado. Será que é possível isso diante de Deus, assim? Olha, Luciana, né? Não, Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria, eu vou dizer para você uma coisa muito importante. Poucos dias eu encontrei aqui na cidade, um homem, um irmão em Cristo, e eu o encontrei por um acaso. Ele dizia assim, da dureza, ele diz, pastor, só sabe que eu separei, mas olha, ele estava apavorado, pastor Carlos, ele estava apavorado. Ele dizia, eu não sabia que o preço de um divórcio era tão alto. Ele diz, eu não estou falando de advogado. Ele diz isso. Não era questão de custo material. Ele diz, olha, nós estamos sofrendo, os filhos já jovens, a esposa sofre por um lado e ele diz, eu estou sofrendo por outro lado, está difícil, eu não imaginava. E ele foi repetindo, eu não imaginava que o preço era tão alto. Eu digo mesmo para você, se você imaginar, o que é mais difícil? Continuar, tentar superar, tentar aprender a viver e a conviver ou deixar tudo, como a gente costuma dizer aqui, né? Chuta a barraca, o pau da barraca, o balde, o cachorro, larga tudo, desiste de tudo. O que é mais fácil, o que é mais difícil? Eu quero dizer para você, as duas coisas são muito difíceis. São muito difíceis. Eu acho que você deve repensar. O que vocês devem ter dificuldade, penso eu, é no relacionamento. Ou seja, vocês trazem de suas famílias biológicas, vocês trouxeram para o casamento os costumes, a forma de viver de família, a forma de responder. Tem famílias que eram assim, vamos pensar, ali ganhava a discussão quem gritava mais alto, né? Ou ganhava a discussão aquele que ficava emberrado e tal, aí passa um mês sem falar um com o outro, aí o outro, né? Magoou. Né? Ficou magoado, aí o outro, para conseguir um diálogo, tem que se render e tal. Então, o conselho que eu dou, procure um excelente conselheiro matrimonial. Deus vai abençoar vocês. Amém, amém. Várias perguntas estão chegando aqui, eu quero agradecer. A grande parte das perguntas, viu, Luciano e pastor Ronaldo, estão falando sobre distrato. Sobre o divórcio, e a gente sabe que infelizmente o casamento é uma joia mesmo, mas é uma joia que é muito ameaçada, né? É uma plantinha, uma flor, mas é muito delicada, então ela passa por crises. Mas a gente está tentando falar mais sobre casamento civil e religioso. Eu vou ler as perguntas, mas se você não falar muito sobre divórcio, me desculpe, a gente faz um outro programa sobre divórcio, tá bom? Nós temos uma pergunta que vem das ruas, vamos lá, uma pergunta que foi gravada, vamos. Meu nome é Jaqueline, eu sou da cidade de Belo Horizonte. Deus abençoa somente a união selada no casamento civil? Pois é, Deus abençoa a união selada somente no casamento civil? Eu vou apimentar a pergunta da Jaqueline. Alguém casou, vou pegar assim uma coisa que é bem polêmica, por exemplo, os evangélicos. A pessoa casou num terreiro de candomblé. Os dois se casaram lá, né? Não tem efeito civil, mas os dois fizeram um contrato. Deus abençoa um negócio desse? Ainda bem que eu não tenho que responder, eles que têm que responder, que a pergunta é difícil. A pergunta é difícil, né? Mas eu creio, veja bem, que essas pessoas serão abençoadas no casamento a partir do momento que elas reconhecerem Deus nessa união. É necessário, vejo assim, né, segundo a palavra, é necessário que esse casal busque
né, reconheça que Deus é o abençoador. Porque também tem uma questão... Que Deus é a fonte. Porque também tem uma questão, pastor, e eu, Luciano, como advogado, vai nos ajudar. Essa questão de casamento civil, assim, se pensarmos na história, 4.000, 6.000 anos atrás, sei lá, né, na antiguidade. Por exemplo, Adão e Eva, não tinha papel passado ali. O casamento civil é uma construção moderna, né, Luciano? Moderna, sim. O casamento civil, agora, por quê? Exatamente por causa dos bens. Exatamente a questão por causa patrimonial. A questão patrimonial. Porque como que eu vou fazer com os meus bens que eu trago comigo e do meu marido que ele traz com ele? Então, tanto é que na habilitação, se você não quiser seguir o regime jurídico vigente, que seria a comunhão parcial, você teria que fazer um pacto antinupcial e passar pelo processo junto, entrar com ele na habilitação do casamento. Ou seja, não, eu quero tudo junto, tudo que eu tenho até hoje, tudo que meu marido tem até hoje, até quando a gente morrer vai ser tudo junto, é universal, que era o regime anterior, comunhão dos nossos universal pais. Isso. Então, eu teria que fazer um pacto antinupcial com ele, um contrato estipulando essa cláusula, e aí passaria a ser vigente para mim e para ele. Se eu não falo nada, eu caio na vala comum do que está estabilizado hoje, que é a comunhão parcial. Quer dizer, os bens adquiridos após o registro civil do casamento. Que serão conjuntos. Mas no caso, eu vou fazer consulta, né? Suponhamos que eu sou casado com uma mulher que a família é muito rica. Mas não é ela que é rica. Ela é trabalhadora e tudo. Mas aí o tio rico morreu, deixou para ela uma herança. Mas aí herança não entra. Herança não entra. Não. Causa anterior ao matrimônio não entraria. Então você casa em comunhão parcial. A herança não entra. A herança é anterior. A herança é anterior, é de pai e mãe. Então é de anterior. Tá. Só para deixar claro aqui para os telespectadores que a minha esposa Silvia não tem tia rica. Então, mas porque é interessante. Então são os bens construídos pelo casal. Construídos pelo casal na vigência da comunhão, do casamento. Aí na hora da separação, o anterior não entra e o que foi constituído em comum divide igualmente. Igualmente. Mesmo se a esposa ficar em casa, né, 50-50, trabalhando, 50-50. Com criança, passando roupa do marido, o marido lá que está no comércio, mesmo assim, metade é dela. Agora, em termos civis, um casamento feito só no religioso, que a Jaqueline colocou, ele como é que é a lei? Ele entraria numa união estável, né? Porque ele não teria uma vigência, ele não teria um contrato entre eles. Então, é aquilo, eu decidi, vou juntar com tal pessoa, e aí aquilo ali seria uma união estável. Mas hoje, a qualquer hora, você pode modificar o regime de casamento. Então, eu posso ir ao cartório, requerer a modificação. Se eu e meu marido, nós somos casados em parcial, no vigente. Se a gente quiser, a partir de agora, fazer universal, a gente pode requerer no cartório a mudança desse regime de casamento. Agora, a união estável, a lei reconhece a união estável como casamento? Sim, como é que não. É o que eu falo para os meus alunos. Mas é tudo igual, não. Se fosse igual, teria o mesmo nome. Exatamente. Né? Não é igual. Então, a união estável seria o regime parcial. O regime da comunhão parcial. Seria sem o vigente. Sim, mas é uma união estável. Então, isso daí gera muito reflexo na hora também da morte, da sucessão. Sim. Porque a sucessão, ela seria feita de outra forma que quem está casado em outros regimes. Sim. Entendeu? Então, não é igual. Agora, a questão que ela está colocando aqui, né, que é a expertise dela, que é jurídica, certo. Né, é jurídica. Agora, por que as igrejas, por exemplo, não incentivam as pessoas à união estável? Sempre que tem um casal que se converte na união estável, as igrejas incentivam a que se casem formalmente. Por quê? Eu creio que isso é mais uma questão de tradição, né, da igreja, aconselhar que as pessoas se casem, né, mas a igreja também já aceita, né, no caso de Lagoinha, aceita uma pessoa com união estável, sem problema Pode ser algum. batizada? Pode ser batizada como membro, a igreja aceita, tá? Mas ainda assim nós continuamos aconselhando as pessoas que se casem. Né? Agora, a união estável tem um Mas registro? Como é que é Sim, isso? você pode fazer um registro de união estável, um contrato de união estável no cartório. Sim. O que eu acho, a diferença que eu vejo é, quando eu falo em união estável, é mais frágil do que quando eu falo em casamento. É mais frágil. Então, a fragilidade do conceito união estável
interfere muito no divórcio. Sim. Porque quando eu estou em união estável, a qualquer hora eu posso virar e falar tchau. Eu não tenho nada que assinar nada. A não ser que, e se eu tiver patrimônio a dividir, eu ainda tenho que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável no mesmo processo. Nossa, complicado Eu vou demais, reconhecer para dissolver. Muito complicado. Então, a qualquer hora, não deu certo, então vamos morar junto. Não deu certo, então eu vou pegar minhas coisas e tchau. Como eu entrei. Então, a fragilidade da união estável, na nossa Termos jurídicos, civis. Sim. Perfeito. Ela, eu acho que a igreja, né, pastor? Eu não sei se eu estiver errada, mas eu acho que a igreja tem esse entendimento de que é muito mais fácil você separar quando você está em união estável, do que quando você realmente casa, firma ali um casamento. Pastor Ronaldo, o casamento traz essa, assim, ele é mais forte, tá? Ele tem como ainda que seja culturalmente, um laço mais forte entre as duas pessoas. E é público, né? Por isso que tem que fazer proclama. Tem que fazer toda aquela tradição, né? Os noivos, e depois tem a lua de mel, e aí materializa o casamento. A Daiane, que é do Maranhão, nós estamos chegando, né, no Maranhão, um beijo a todos os maranhenses queridos. Ela diz assim, será que porventura, se eu me casar só no religioso e no civil não, ou se eu casar no civil só, como é que é? Ou se eu deixar para casar no civil só depois, quer dizer, a pessoa, ela casou só no religioso e não casar no civil, ou esperar, sei lá, alguns meses para casar no civil, ela estará pecando? O que vocês pensam? É pecado? Eu aconselho a nossa ouvinte a casar no civil depois no religioso, fazer o contrário. Eu acho que ela vai ter mais tranquilidade, mais paz, inclusive porque tem aquela, eu não devo nada à sociedade, devo nada. Nós devemos sim, né? A sociedade que está em nossa volta, começando com a nossa família, nós sempre devemos sim, porque nós vivemos em sociedade. Então né? Precisa de... Assim como nós devemos, os outros nos devem também, né? É uma ideia de satisfação, não é? Mas eu penso que deveria ser o contrário, né? E olhando biblicamente, o casamento, o que ele significa? Né? O casamento, ele significa o seguinte, um presente de Deus, uma dádiva de Deus para a vida do homem e da mulher, para se evitar a inconveniência da solidão na vida. Perfeito. Então, e nós somos mais abençoados, né, pastor? É esse. Eu acho que o homem é mais abençoado, porque quem estava sozinho no início era o homem. Aí ele viu falta no homem, não, né? E sem falar... Não, a Bíblia fala que para achar uma mulher, né? Quem a achará? A mulher virtuosa, quem a achará? Verdade, verdade. E aquele que encontra uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Então, assim, a Bíblia está cheia de riquezas em relação ao casamento, né? No próprio casamento lá de Adão, o capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, e Deus os abençoou. O que quer dizer no hebraico, e Deus os abençoou? E Deus os imbuiu de poder, e aí segue o texto, para serem fecundos, né? Aí Deus diz, sede fecundos, né? Multiplique, né? Enche a terra. Deus está dizendo, vocês vão ter filhos. E é tão interessante, a expressão enchei a terra significa consagre a terra. Olha o que Deus está dizendo. Olha, agora vocês vão consagrar a terra tendo filhos à minha imagem que eu já coloquei em vocês. Que bênção. Olha que maravilhoso. Isso é lindo. Olha, a Patrícia manda aqui, né, uma mensagem no nosso WhatsApp, 984029756. Parabéns pelo programa. Quero compartilhar que tenho buscado a vida no Espírito para vencer as diferenças do meu casamento. Você estava falando isso, né, Luciana? Passou também. E ela cita Gálatas 5,16. Quer dizer, se não tiver esforço, se a gente não for proativo, né, para manter esse contrato vigente, né? Tem que ter esforço. Só não pode, né, já que ela falou nessa busca espiritual. Nós temos a busca espiritual e a emocional também. Nós precisamos aprender. Porque muitas vezes no nosso contexto cristão, no contexto religioso evangélico,
evangélico tem aquela ideia de que é como que as emoções não podem se manifestar, como se não existissem emoções. Nós somos emocionais, exatamente. nós temos emoções, né? Nós ficamos com raiva, né? Há alguém que perguntou para alguém, falou, mas eu sou fulano, né? Perguntando para o pastor, fulano, o senhor já pensou em divórcio alguma vez? Ele dizia, em divórcio não, mas em assassinato sim, já pensei em matar minha mulher, né? Então, mas são realidades, tá? Não existe relacionamento perfeito. Não existe relacionamento sem arranhar, sim, até sem conflito, pelo né? contrário, é preciso arranhar, porque um representa o quê? Como uma lixa na vida do outro. Né? E Martinho Lutero, ele disse o seguinte, depois do casamento, que depois dos 10 anos de mosteiro, Martinho Lutero se casa, após 1 ano de casamento, ele disse o seguinte, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de mosteiro. Ô, louco! Poxa, eu já tenho aqui uns 120 anos de mosteiro, então estou muito santo, viu? Vamos mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Meu nome é Maiara, sou da cidade de Vespasiano e eu queria saber se um casal só pode ter relação sexual depois do casamento religioso. Ô, Maiara, excelente pergunta. Uau. De mulher para mulher, aí não é propaganda. De mulher para mulher, Luciana que vai responder isso aí. E aí, Luciana? Eu creio que sim. Biblicamente, sim. Porque primeiro vem a bênção de Deus, né? Deus abençoa ali e a partir dali você vai multiplicar, você vai viver a vida Tornar e uma só constituir carne. uma só carne. Eu entendo dessa forma. No caso, pastor, as igrejas, porque hoje em dia é quase que a maioria dos casamentos do civil é feito anteriormente ao religioso. Há os que têm o efeito civil na cerimônia. As igrejas orientam que uma só carne é após o religioso, sempre, né? Sempre após o momento religioso, essa bênção. Porque esse momento religioso, o que ele faz? Ele estende um manto que nós chamamos o manto da bênção do matrimônio. Então, a partir do momento que o casal está coberto por esse manto, né, aí o pau quebra, aí a coisa vai. Mas é interessante porque hoje em dia as coisas vão se fragilizando de tal forma, né? Aí dá um intervalo grande. Aí, Mas a gente se ama e tal, o que tem? Nós já vamos nos casar, nós já casamos no civil e tal. E tá tudo atrasado. Espere, porque nós não perdemos por esperar em Deus. Tudo que nós esperamos em Deus, a recompensa. Amém. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, por favor. Meu nome é Fabiano, eu moro em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se quando o casamento é feito fora da igreja, se ele é menos abençoado do que o que é feito na igreja. É a pergunta dele, está perguntando espaço físico, será? Eu entendi espaço físico. Absolutamente não. O lugar pode ser até a casa da família, né? O lugar não importa, porque aonde está ali o ministro de Deus, aonde está Deus sendo invocado, é como o altar de Deus está ali e a bênção de Deus está ali. Deus é onisciente. É onipresente. Deus está em todo lugar por onde se clama por Ele. Luciana, por que hoje em dia os advogados, a grande maioria deles, vão na contramão da sua tendência? Porque você está me falando que às vezes quando os casais vão, você tenta a reconciliação. Tento. Aí eu falo assim, Deus, Senhor, por favor, me mande para eu ganhar dinheiro, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Sim, você tem que sobreviver. Mas eu não vou contra um princípio bíblico. Então, o Senhor vai me prover de outra forma. Entendi. Mas hoje, o que acontece? As pessoas estão muito... mamon reina na vida das pessoas, né? Então, eu vou fazer direito porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Então, a minha fonte, o que eu penso assim, eu acho que é meio convicção. A minha fonte é o Senhor, é Deus. Ele vai me dar de onde for. Amém. E eu não vou contra o princípio bíblico por causa de dinheiro. Amém. Então, até hoje ele tem provido. E até hoje eu tenho feito assim. No meu escritório, eu acho que a gente fez uma separação. Porque não teve jeito mesmo. Era traição, era bem pesado. Nós fizemos um divórcio consensual. Ele queria, ela queria. E hoje ela está abençoada, casada com o outro, teve o filho dela. E ele continua na vida que ele levava. Então, você vê assim que foi assim...
Não teve jeito, nós tentamos até o fim. Olha, Luciana, olha, se você está querendo divorciar, eu aconselho, procure o escritório da Luciana Mansur. Você não vai divorciar. Você não vai divorciar. Lembrei de um filme com o Jim Carrey, O Mentiroso, que ele era um advogado que fazia divórcios, né? Ele passa por um conflito muito legal. Mas isso é papo para outro programa Bate-Papo, porque o tempo já acabou. Agradecendo demais a Luciana Mansur, o pastor Ronaldo Faria. Muito obrigado pelo bate-papo gostoso que tivemos. Agradecendo a você que em casa também participou. Me desculpe, não consegui ler todas as mensagens. Muita mensagem sobre divórcio. Nós vamos fazer outro programa sobre divórcio, tá joia? Que Deus te abençoe e te guarde. E amanhã, 12h15, eu te espero para mais um bate-papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.